queda de Satanás. O reino das trevas é uma realidade de que toda a gente deve tomar nota. Satanás e os seus demônios, que são anjos caídos expulsos do céu por causa da sua cumplicidade na rebelião satânica, estão empenhados numa batalha feroz contra Deus e o seu reino. Esforçam-se por ser adorados e pelo poder. Satanás é um imitador de Deus, que deseja governar o universo no lugar de Deus. O seu propósito é ser também adorado como Deus. Na sua imitação do Deus Triune, ele tem um reino governado por um triunvirato, constituído pelo diabo, pelo anticristo e pelo falso profeta. O diabo pretende ser Deus. Seu futuro campeão mundial, o anticristo, é apresentado ao mundo como o Cristo, enquanto que o falso profeta vai imitar o ministério do Espírito Santo, fazendo grandes sinais e maravilhas. Lúcifer era um anjo bom, sábio e belo, criado por Deus, mas foi corrompido pelo orgulho e pela ânsia de poder. Ele revoltou-se contra a autoridade de Deus, num esforço para se elevar em posição e ser igual a Deus. Em Ezequiel 28 encontra-se uma descrição do rei terreno de Tiro, e também de Satanás, que era o poder espiritual que o instigava e controlava. Lúcifer era o verdadeiro rei de Tiro. Ambos caíram devido ao seu orgulho. O Senhor diz de Lúcifer: Tu eras o cúmulo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Tu estavas no Éden, o jardim de Deus. Adornava-te toda a pedra preciosa: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, a turquesa, e esmeraldas e ouro. O molde dos teus tambores e tubas foi preparado para ti no dia em que foste criado. Tu eras o querubim ungido que cobre. Eu estabeleci-te. Tu estavas na montanha santa de Deus. Tu caminhavas livremente no meio de pedras ardentes. Tu eras perfeito nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que a iniquidade te abraçou. Devido ao exagero dos teus actos, ficaste cheio de violência dentro de ti, e pecaste. Portanto expulsei-te da montanha de Deus como coisa profana. E eu destruí-te, ó querubim cobridor, do meio das pedras ardentes o teu coração mostrava-se altivo devido à tua beleza. Corrompeste a tua sabedoria a favor do teu esplendor e eu lancei-te ao chão. Ezequiel 28, 12, 17. Considerando as 4 razões seguintes, torna-se muito claro que estes versos se referem a Lúcifer e não ao rei terreno de Tiro. Ele estava no jardim do Éden. Ele era o querubim que cobria. Ele movia-se livremente na montanha santa de Deus. Ele foi perfeito desde o dia da sua criação até que a iniquidade tomou conta dele causando a sua queda. Os anjos que foram levados a pecar por Lúcifer, fazendo-os participar na sua rebelião, foram expulsos do céu com ele. A sua iniquidade transformou-os, tornando-os criaturas perversas e odiosas. Depois da sua queda, Lúcifer foi descrito como Satanás, que é o adversário de Deus. Em Isaías 14, o Senhor usa a queda do rei da Babilônia para descrever a queda do céu de Satanás. A Babilônia é o bem conhecido símbolo do reino de Satanás na terra. Isto torna-se evidente pelo facto de Satanás se ter apoderado de Nimrod, depois do estabelecimento inicial da Babilônia, e de o ter influenciado a tornar-se violento e tão arrogante e grandioso a seus próprios olhos, que construiu uma cidade e uma torre cujo topo chegava ao céu. Gênesis 11, 4.
Desta maneira, o homem caído podia governar sobre toda a terra, subir ao céu e proclamar-se Deus. Durante a posterior história da Babilônia, a cidade continuou a ser o símbolo de um poderoso reino, que se opunha violentamente ao reino de Deus. De acordo com Apocalipse 18, a cidade vai ser reconstruída no tempo do fim, impondo mais uma vez o seu domínio sobre as nações do mundo. A natureza demônica desta cidade está patente com clareza nas profecias sobre a sua queda final. A grande Babilônia caiu e transformou-se numa habitação de demônios, numa prisão para todo espírito profano e numa gaiola para todos os pássaros imundos e odiados. Apocalipse 18:2. Através dos séculos, Lúcifer foi o verdadeiro rei da Babilônia e também da Babilônia, mistério, a mãe prostituta de todas as religiões falsas. Os tiranos humanos que reinaram na Babilônia foram todos personificações suas, que deram expressão à sua rebelião, violência, autodeificação religiosa e idolatria, na sua forma mais extrema. E, deveras apropriado que a queda do céu de Lúcifer seja equiparada à queda do rei da Babilônia, visto que o seu reino também está destinado à destruição. Do contexto, torna-se bem óbvio que o destino de Lúcifer é aqui discutido, pois o rei terreno da Babilônia nunca foi descrito como Lúcifer, que se sentava no céu no monte da congregação e se exaltava como igual a Deus. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã! Como foste derrubado ao chão, tu que enfraqueces as nações! Porque tu disseste no teu coração: eu subirei ao céu, e exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, e também me sentarei no monte da congregação, nas longínquas partes do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei como o Altíssimo. No entanto, vai ser levado para o inferno, para o mais profundo do abismo. Aqueles que te virem e te contemplarem vão dizer: e este homem que fazia tremer a terra, que abalava os reinos, que fez do mundo um deserto e destruiu as suas cidades, que não libertava a casa dos seus prisioneiros. Isa 14:12-17. Deve ter constituído um súbito e altamente dramático acontecimento, quando Lúcifer e os seus anjos foram derrubados por Deus. João afirma: ele levou consigo 1/3 dos anjos do céu. Apoc. 12:4, o que nos dá uma ideia do seu considerável poder e influência. As consequências da expulsão de Lúcifer do céu foram de grande alcance. Ele jurou vingar-se de Deus e do seu reino, atacando incessantemente e procurando destruir a sua criação. Esta declaração de guerra transformou finalmente em Satanás, o inimigo e adversário de Deus. Ele empenha-se particularmente em controlar e destruir os seres humanos, que foram criados à imagem de Deus. Portanto, Deus descreve-o como sendo um assassino desde o princípio. João 8:44. A queda do céu, de Satanás, foi apenas o começo da sua humilhação. Depois dela, foi-lhe dada a oportunidade de revelar o seu verdadeiro caráter, o que veio mostrar a medida da sua iniquidade. Ele fez isso, enganando e destruindo pessoas. A natureza também sofre em resultado da queda e dos actos destrutivos do diabo e seus associados humanos. Satanás vai desencadear o seu mais violento ataque à humanidade durante o reino de 7 anos do Anticristo. Ai dos habitantes da terra e do mar! Porque o diabo desceu até vos com grande raiva, porque sabe que já tem pouco tempo. Apoc. 12:12.
Muitas pessoas vão morrer devido a guerras, pestilências, fome e outras calamidades, ao mesmo tempo que a terra e os céus, recursos vão ser arruinados. A queda de Satanás, conforme está descrita em Ezequiel e Isaías, ocorre em vários estágios. Assumirá uma nova dimensão quando, no fim da grande tribulação, quando Cristo regressar, ele será encarcerado no poço sem fundo por 1000 anos. Apoc. 21:3. E então dir-se-á dele: é este o homem que fez tremer a terra, que abalou reinos, que fez do mundo um deserto e destruiu as suas cidades. Depois de ter sido solto, no final dos 1000 anos, Satanás e todos os seus acólitos serão lançados no lago de fogo, para sempre. Mais revelações de Satanás. É importante notar que Satanás nos é revelado progressivamente na Bíblia. Nesse processo de revelação, são-lhe atribuídos muitos nomes para o descrever. Tais nomes são mais uma indicação dos seus motivos, estratégias e mau caráter. Satanás e os seus demônios saem do abismo, Lucas 8:31, e operam em esferas místicas ou reinos celestiais, isto é, na área do sobrenatural, Efésios 6:12. Eles preferem esconder a sua verdadeira identidade, de forma a obter acesso fácil aos corações e mentes das pessoas. Inicialmente, assumiam as identidades de vários ídolos e mesmo de espíritos ancestrais, para terem a certeza de que as pessoas o serviriam e adorariam, inconscientemente, por meio de orações e sacrifícios. Esta prática tornou-se muito popular através da história humana, mas os cristãos foram sempre avisados a nunca se meterem nisso. Paulo escreveu, dirigindo-se aos coríntios: então o que estou eu a dizer? Que um ídolo é alguma coisa? Ou que o que se oferece a ídolos é alguma coisa? O que eu digo é que as coisas que os gentios sacrificam, eles as sacrificam a demônios e não a Deus, e que eu não quero que vos relacioneis com demônios. Vos não podeis partilhar da mesa do Senhor, da mesa de demônios. 1 Cor. 10:19-21. Quer as nações sem Deus, gentios, o saibam, quer não, elas estão a servir o diabo com as suas falsas práticas religiosas. No tempo do Velho Testamento, as nações gentias serviam um vasto número de Baals, deuses estranhos, e Ashtores, deusas. Juízes 2:11-13. 1 Sam. 12:10. E muitas vezes enganavam Israel, levando o povo a participar na adoração de tais ídolos. Praticava-se a idolatria e outras atividades ocúlticas, como a consulta de espíritos, a adivinhação e a predição, todas estas coisas obras da escuridão, com as quais Satanás engana as pessoas. Israel foi bem avisado contra estas atividades. Não haverá entre vos alguém que faça o seu filho ou filha passar pelo fogo, ou alguém que pratique a bruxaria, ou um adivinho, ou alguém que interprete sinais, ou um bruxo, ou alguém que faça encantamentos, ou um médium, ou um espírita, ou alguém que fale com os mortos. Porque todos os que fazem isso são uma abominação para o Senhor. Porque estas nações que tu espoliarás davam ouvidos a predições e a adivinhos. Mas, quanto a ti, o Senhor teu Deus não vos aconselhou essas coisas. Deut. 18:10-14. A astrologia é também proibida como uma das obras das trevas. Isa 47:12-14. No Velho Testamento também há conceitos que estão mais diretamente ligados ao diabo e seus demônios, mesmo exemplos de aberto satanismo.
A palavra hebraica sair significa diabo ou demônio. Em Levítico 17, 7 e 2 Crônicas 11 e 15, está traduzida como demônio. A versão da Bíblia do Rei Tiago, King James, traduz-la como diabo. No entanto, sair pode ser também traduzida por demônio cabeludo. No dicionário conciso hebreu e aramaico do Velho Testamento, H.L. Oladai afirma que sair é um demônio cabeludo na forma de um bode. Esta ideia corrobora o facto que o diabo também pode ser descrito como bode cabeludo. Entre os satanistas, o diabo é muitas vezes visto como um bode negro ou uma criatura meia humana com cabeça de bode. Esta criatura abominável tem características humanas e animais, mas sempre com 2 chifres de bode na cabeça. O Velho Testamento usa também a palavra Shed em vez de diabo Deut. 32, 17. No Salmo 106, 37, 38, descreve-se uma forma antiga de satanismo, em que as pessoas sacrificavam os seus filhos e filhas aos diabos. Eles sacrificavam mesmo os filhos e filhas a demônios e derramavam sangue inocente que sacrificavam aos ídolos de Canaã. Neste caso, diabos são equiparados a ídolos. O nome de Satanás, como direta revelação do maligno, só é mencionado no Novo Testamento meia dúzia de vezes. Este nome significa adversário ou inimigo, e descreve Satanás como o grande adversário ou inimigo de Deus e de todos os crentes. Então Satanás levantou-se contra Israel e levou David a contar Israel em Crom. 21, 1. Ele instigou David a fazer algo que era contra a vontade de Deus. Ele é também o acusador dos crentes. Então ele mostrou-me Josué, o sumo sacerdote, de pé em frente ao anjo do Senhor, e Satanás de pé à sua direita para se lhe opor, ou acusar Zac. 3, 1. Segue-se outro nome descritivo que alude fortemente a Satanás. Nesse dia, o Senhor, com a sua espada severa, grande e forte, castigará o Leviatã, a serpente voadora. Leviatã é essa tortuosa serpente. Isa 27, 1. No Novo Testamento usam-se ambos os nomes, Satanás, adversário, e diabo. Diabo veio da palavra grega diabolos, que significa falso acusador ou difamador. Outros nomes descritivos para o diabo no Novo Testamento são maligno ou o mal-mate. 13:19. 1 João 5:19, Mamão o Deus do dinheiro, Lucas 16:13, Anjo da luz, 2, Cor. 11:14, O enganador, Apoc. 12:9, Pai das mentiras, João 8:44, Apolion destruidor, Apoc. 9:3, Beelzebul o Deus da imundícia, Mate. 12:24, Belial o sem valor, 2 Cor. 6:15, O acusador, Apoc. 12:10, o assassino, João 8:44, o príncipe do poder do ar, Efé. 2:2, o rei deste mundo, João 12:31, o tentador, Tes. 3:5, a serpente, Apoc. 12:9, o grande dragão, Apoc. 12:9, o leão rugedor, 1 Pedro 5:8, e o Deus desta era, 2 Cor. 4:4. Satanás é o cabeça do reino das trevas com muitos espíritos malignos ou demônios sob o seu comando. Desde a queda, ele controla também e manipula todas as pessoas não salvas que estão espiritualmente na sua esfera direta de influência. É deste poder maligno que o Senhor nos salva.
Ele libertou-nos do poder da escuridão e trouxe-nos para o reino do Filho do seu amor. Col. 1 e 13. O diabo tenta tudo quanto possível para obter autoridade sobre a criação de Deus, com o fim de a destruir. E também se esforça sem cessar por destruir a imagem de Deus nos seres humanos, cegando-os espiritualmente e fazendo deles escravos do pecado. O seu objetivo final é ser servido e adorado por toda a gente. E planeia também estabelecer o anticristo na Terra numa posição de autoridade em lugar de Cristo. Um dos seus métodos para atingir estes fins é opor-se ao trabalho do Espírito Santo, sujeitando as pessoas à influência de espíritos enganadores e doutrinas de diabos. Está o leitor suficientemente bem equipado para travar esta batalha? A Bíblia diz: vesti-vos com toda a armadura de Deus, para que possais ser capazes de resistir às astutas ciladas do diabo. Porque nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desta era, contra as hostes espirituais de maldade nos lugares celestiais. Efésios 6 e 11, 12. A posição de poder espiritual que Satanás atingiu na Terra é consequência direta da queda. Todas as pessoas nascem com uma natureza inclinada para o pecado, e portanto juntam-se aos demônios na sua rebelião contra Deus. Estão espiritualmente mortas e moralmente depravadas. Rom. 13, 10, 18. Mesmo depois da vinda de Jesus Cristo, a maior parte das pessoas prefere as trevas à luz, porque as suas obras são más. João 13, 19. É por isso que o diabo é chamado o Rei Deus deste mundo caído e malévolo. João 14, 30. 2 Cor. 4, 4. João afirma que o mundo inteiro está sob a influência do maligno. 1 João 5, 19. A sua influência é de longo alcance. Satanás utiliza uma variedade de métodos para enganar as pessoas espiritualmente, entre os quais os seguintes são os mais comuns: por meio de falsos profetas. No seu melhor disfarce, Satanás ataca a Igreja de Jesus Cristo infiltrando-a com profetas falsos, que pretendem ser apóstolos e ministros de Cristo. 1 João 4, 1 diz que saíram para o mundo muitos profetas falsos. A Bíblia também revela que o próprio Satanás se transformou no anjo da luz. Portanto, não é grande coisa se os seus ministros também se apresentarem como ministros da rectidão. 2 Cor. 11, 14, 15. Mate. 7, 15. Eles distorcem por completo a palavra de Deus e enganam as pessoas levando-as a negar os atributos divinos de Cristo. O perdão do pecado obtido na cruz é também negado. Randy Pick diz corretamente dessas pessoas: teologia sem regeneração transforma os homens em diabos espertos. Um dos métodos usados por estes falsos profetas é negar que existe um diabo ou um inferno. Se é esse o caso, então não necessitamos de um Salvador que nos livre do poder de Satanás. Quando se brinca com tais ideias, o diabo pode continuar sem dificuldade a sua obra de decepção e destruição. Ainda mais, os falsos profetas não acreditam no anticristo pessoal, e aceitarão com entusiasmo qualquer dirigente religioso que se possa apresentar como o Cristo universal de todas as religiões. Religiões falsas. De uma maneira mais direta, a humanidade é enganada pelas religiões não cristãs e levada a adorar ídolos que são demônios disfarçados. 1 Cor.
10 e 19, 20. Os pagãos não se apercebem que Satanás os enganou. Nessas religiões, Jesus Cristo não é reconhecido como Deus, nem a sua crucificação é aceite como a única reconciliação para o pecado da humanidade. Satanás é o Deus deste mundo, que cega as mentes das pessoas de modo a não serem capazes de aceitar o Evangelho e de se voltar para Cristo para serem salvas. 2 Cor 4:4. Poderes oculticos. Uma revelação de Satanás ainda mais pretensiosa é por meio de práticas oculticas ou místicas. Ele continua a não-as associar abertamente ao seu nome e reino maligno, para que as pessoas possam ser mais facilmente iludidas e se tornem infiéis a Deus. O poder de Satanás é propagado e promovido através do movimento Nova Era, do movimento do poder humano e de outras práticas oculticas e místicas como a canalização espiritual, o xamanismo, os poderes mágicos, a meditação transcendental, o yoga, a previsão do futuro, os poderes psíquicos, a projeção astral, as curas holísticas, a percepção extrasensorial, a clarividência etc. As pessoas são levadas a abrir-se a estes poderes e sabedoria cósmica, e alimentam-se livremente destas fontes. A meditação oriental é um dos métodos mais populares para se conseguir um estado alterado de consciencialização, que conduz à exposição de uma pessoa a poderes ocultos, sabedoria cósmica, guias espíritas e demônios. Satanismo. Devido à inerente repulsão da ideia, a revelação direta de Satanás só pode ser feita a pessoas altamente enganadas, moralmente decadentes e espiritualmente degeneradas. No passado, estas revelações diretas limitavam-se a alguns grupos relativamente pequenos de pessoas, mas durante as 2 últimas décadas o seu número aumentou grandemente no mundo inteiro. Satanás e os seus demônios revelam-se a tais adoradores em toda a sua abominação, maldade e ânsia de sangue. Eles exigem sacrifícios humanos ou de animais àqueles que os adoram, bem assim como o assassínio de certas vítimas suas inimigas. Embora Satanás tenha sido derrotado na cruz por Jesus Cristo, ainda não foi encarcerado no poço sem fundo, estando ainda envolvido na luta contra o reino de Deus. Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo, 1 João 3:8, e o seu Espírito Santo dá-nos poder para prevalecer contra as tentações e ataques do maligno. Devemos manter-nos continuamente vigilantes, cobrindo-nos com toda a armadura de Deus. Será apenas na altura da segunda vinda de Cristo que Satanás será despojado do seu poder como rei deste mundo caído, e encarcerado no abismo. Até esse dia, a luta continua. No fim do reino de paz de Cristo por 1000 anos, Satanás será libertado por algum tempo, para experimentar espiritualmente toda a gente da terra. As pessoas que não são verdadeiramente nascidas de novo, cairão imediatamente sob o seu poder, sendo por ele usadas para um renovado ataque ao reino de Deus. Depois, quando os 1000 anos tiverem terminado, Satanás será solto da sua prisão e partirá a enganar e a juntar as nações dos 4 cantos da terra para a batalha, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganou, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde se encontram a besta e o falso profeta. E serão atormentados dia e noite, para todo sempre. Apoc.
27:10. Isso constituirá o fim da queda e humilhação de Satanás. Tanto ele como os seus seguidores enganados ficarão para sempre no lago de fogo. Leitor, resiste-lhe e não lhe diz lugar na tua vida. Gênesis 4:7. Fs. 4:27. Hold up.